Olá pessoal, mais um dia então nós meditando na psiquiatria de Deus, neste livro que tem sido uma bênção na minha vida e espero que esteja sendo uma bênção na vida de vocês. Vamos continuar então com a meditação lá em Êxodo 20, o segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. O segundo mandamento de Deus, não farás imagens para ti de escultura, este é um mandamento que não afeta a maioria das pessoas. Entretanto, a Bíblia fala mais dele do que de qualquer outro. Os homens primitivos achavam difícil entender um Deus que não viam e por isso criavam expedientes para auxiliar sua imaginação e dar mais realidade ao seu momento de culto. Isto em si não é errado. Ouvir falar de um certo homem que orava diante de uma cadeira vazia. Ele imaginava Deus assentado naquela cadeira e aquilo tornava sua oração mais real. Tenho vários exemplares da Bíblia em minha escrivaninha. Utilizo-os para estudo e meditação, mas mesmo que eu nunca os abrisse, ainda seriam de grande valor para mim. Basta-me vê-los ali para pensar em Deus. Está claro que é possível adorar-se ao Senhor em qualquer lugar, mas é muito mais fácil cultuá-lo num templo. Não é somente pelo lugar, mas também pelo programa do culto. A música, o sermão são de grande valia na adoração. O perigo está em que é muito fácil adorar o meio em vez do objetivo. A Bíblia, a igreja, os hinos, os pastores e todos os símbolos e recursos visuais utilizados no culto são sacros apenas porque nos conduzem a Deus. O sentimento denominacionalista, por exemplo, pode bem ser uma violação desse mandamento. Eu sou, no caso o autor aqui é metodista, tá? Eu sou metodista, mas seria crente do mesmo jeito se fosse batista ou presbiteriano ou de qualquer outra denominação, que como Pedro diz ao Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mais nocivos do que estes símbolos auxiliares do culto são certas imagens que criamos. Sabemos que Deus criou o homem à sua imagem, mas é muito difícil viver à altura desse plano. É tão difícil que a maioria das pessoas vivem bem aquém dele. Por isso, em vez de procurarmos ser semelhantes a Deus, tentamos criar um Deus semelhante a nós. É bem mais fácil tornar Deus parecido conosco do que nos fazermos iguais a Ele. Deus ordena que não pequemos. Todavia, existem algumas coisas que desejamos fazer, não importando se são certas ou erradas. Por isso, criamos um Deus que não se preocupa muito com o que fazemos. Pensamos no Deus do céu azul, das montanhas majestosas, das flores belas, mas ignoramos o Senhor que disse: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Isso está lá em Malaquias 3:8. Ou o que disse: aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso está lá em Gálatas 6:7. Alguém já observou que Jesus não foi crucificado por ter dito: considerai como crescem os lírios do campo, mas sim porque disse: vejo como roubam os ladrões? É bem mais fácil reduzir Deus às proporções que nos são mais convenientes do que nos arrependermos de nossos pecados, modificarmos nosso modo de viver e nos tornarmos santos. Certo rapaz que se considerava ateu na faculdade, certo dia pareceu-lhe ouvir uma voz que indagava: já que você não acredita em Deus, em que crê você? Ele respondeu: creio que existe uma diferença entre o certo e errado. Você está vivendo de acordo com os padrões que considera mais elevados. Perguntou-lhe ainda a voz. E ele disse: não,
mas vou viver. E naquele dia ele resolveu ter um padrão moral de vida que fosse o mais elevado possível. Anos mais tarde, após ter servido como pastor de uma igreja durante 47 anos, ele afirmou: a pessoa que conheço melhor que qualquer membro da minha igreja, é Jesus Cristo. Depois que passara a ajustar sua vida às suas crenças, em vez de procurar adaptar as crenças à sua vida, ele chegou ao conhecimento de Deus. O próprio processo de pensar exige a criação de quadros ou imagens mentais. Se pensarmos numa maçã, logo veremos uma em nossa imaginação. Pensando numa determinada pessoa, seu rosto aparecerá na tela de nossa mente. Quando pensamos em Deus, fazemos uma representação mental dele. O perigo está no fato de que esta imagem pode não ser a certa, e isto é muito temerário. Nós nos tornamos iguais à imagem divina por nós criada. E se ela não for correta, o produto final será defeituoso. Por isso a Bíblia contém mais advertências acerca deste segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, do que de qualquer um dos outros 9. O homem vê características de Deus em várias de suas criações, nas montanhas, a sua majestade, nos mares, a sua grandeza, nas flores, sua beleza, em seus santos, sua justiça. Tudo isso, porém, é insuficiente para nos mostrar Deus. Como Filipe, nosso coração clama: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas Jesus replicou: quem vê a mim, vê ao Pai. João 14, 8 e 9. A única imagem perfeita de Deus que nós temos é Cristo, e isto nos basta. Quando visualizarmos a Jesus através das palavras do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ficamos impressionados com os nossos olhos. Os homens que conviveram com ele esqueceram-se de mencionar sua aparência, mas não puderam deixar de falar de seus olhos. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se quebrantou. Houve vezes em que os olhos de Jesus brilharam de alegria, outras vezes se visualizaram com ternura, e outras ocasiões se revestiram de uma expressão de censura. Quando eu leio: os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, eu paro onde estou e examino meus passos. Quando pensamos no rosto de Jesus, sentimos que era um rosto alegre. As criancinhas corriam para ele, iam para o seu colo e o abraçavam pelo pescoço. As pessoas o convidavam para suas festas. Ao vermos Deus através de Cristo, não temos medo dele, pelo contrário, queremos nos aproximar mais do Senhor. Nós os ouvimos dizer: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Palavras de Jesus lá em João 8,11. E nos envergonhamos de nossos pecados, desejamos nos purificar e nos dirigimos a ele em confissão, pedindo a purificação do nosso ser. Vejamo-lo quando tomou a intrépida resolução de ir para Jerusalém, em Lucas 9:51. Embora aquilo fosse significar a morte dele, não desistiu do grande objetivo de sua vida aqui na terra. Quando o contemplamos, sentimos-nos fortalecidos para tomar a decisão certa. Nós o vemos fazer aquele percurso de 10 quilômetros até Emaús para dar esperanças a corações desalentados, lá em Lucas 24. Ou então dar uma nova chance aos amigos que o abandonaram, lá em João 20. E aí sentimos nossa esperança e alento se renovarem. Que maravilha é contemplar a Deus! Desejando confortar aqueles cristãos que estavam suportando pressões quase intoleráveis, João lhes disse que aqueles que fossem fiéis contemplariam a sua face, lá em Apocalipse 23:4. A promessa de vê-lo recompensava qualquer sacrifício.
Após completar sua famosa estátua de Cristo, o escultor, nossa, o nome dele é muito complicado, mas é um cara que fez uma estátua de Cristo. Ele convidou um amigo para vê-la. Os braços de Cristo estavam abertos e sua cabeça reclinada sobre o peito. O amigo disse ao artista: "Mas não consigo ver o seu rosto." E ele respondeu: "Se quiser vê-lo, terá que se ajoelhar. Cristo é a perfeita imagem de Deus. Nunca tenhamos outra." Amém. Esse é o segundo mandamento e amanhã eu volto então com vocês. Um abração, um beijo para todos.